Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão aí: você tem expectativas? Agora fala para ele aí: cuidado com elas. Hoje nós vamos transformar a expectativa num vilão. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nos render aos teus pés. Queremos louvar o teu nome, engrandecê-lo, Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos dado, Senhor, o teu melhor, que o Senhor tem buscado, Pai amado, encontrar em nós um coração que te adora, um coração que busca a tua face. Nós te pedimos, Senhor, leva nosso pensamento cativo à tua obediência. Lança fora desse lugar, Pai, todo espírito maligno que vem para roubar, para impedir, Pai amado, a pregação da tua palavra, para impedir o entendimento do teu povo. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa, Deus amado, falar a cada coração segundo a tua boa medida, Senhor, segundo a necessidade de cada um. O Senhor conhece, Pai, as lutas, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um. Por isso nós queremos te agradecer, Deus, em nome de Jesus, Pai, te pedir que o Senhor possa preparar o nosso coração para que seja terreno fértil para a tua palavra como boa semente e que dê frutos a 100 por 1. Cerque esse lugar, Pai amado, com a tua presença, e que em nome de Jesus, Deus, o teu Espírito tenha livre acesso a cada coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, vocês estão acordados na bênção. Quarta-feira, parece que o pessoal vem mais cansado. Vamos abrir a Bíblia aí em Gálatas 3:11. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Esse pedacinho é tremendo, porque o justo viverá pela fé. Querido, eu quero pregar essa noite baseado em algo que Deus falou no meu coração. Essa pregação é bem interessante, essa ministração, porque essa mensagem, porque primeiro ela falou muito ao meu coração. Estava em um momento de conflito, um momento de pensar na vida, aquelas madrugadas que o sono demora para vir, e pensando algumas coisas, em algumas situações da vida, alguns sonhos, alguns projetos que nós temos. E naquela coisa, minha cabeça pegando fogo na madrugada, e eu escutei Deus falando comigo assim: cuidado com as suas expectativas. E eu assustei, porque eu não esperava ali esse contato com Deus ali naquela hora, não estava orando, estava só pensando em algumas coisas. E Deus falou isso comigo de forma muito clara: cuidado com as suas expectativas. E depois desse dia eu comecei a meditar sobre essa questão da expectativa, comecei a estudar na palavra de Deus essa questão da expectativa, e comecei a ver que a expectativa muitas vezes ela é um problema para muitos de nós. E Deus começou a me mostrar a diferença daquilo que Ele quer de nós, que é uma vida vivida pela fé, da diferença daquilo que nós temos vivido muitas vezes, uma vida baseada em expectativas humanas e erradas, que muitas vezes nós criamos dentro de nós e esperamos coisas que Deus falou, que Deus não falou, que Deus não vai fazer. E nós hoje temos uma geração de pessoas que estão frustradas dentro da igreja. Nós temos hoje uma geração de cristãos sem mais aquele brilho espiritual, aquela coisa da fé, de entender que são chamados como seres sobrenaturais, como pessoas que têm que andar na dimensão sobrenatural. Pessoas hoje que estão vivendo todo o seu relacionamento baseado em uma expectativa que não é real, baseado somente em expectativas meramente humanas, onde Deus não está compromissado com essas coisas. E Deus começou a me falar coisas profundas, e eu comecei a fazer essa análise na minha vida, comecei a fazer essa análise em relação ao corpo de Cristo, as pessoas que nós temos conversado, ministrado, comecei a fazer essa análise em relação aos relacionamentos que nós vivemos e que nós temos ministrado pessoas também.
E eu comecei a perceber que muitas vezes Satanás tem entrado, enganado as pessoas, baseado nas suas expectativas e naquilo que elas estão esperando, que Deus não falou. E eu comecei a estudar um conceito que eu achei interessante de expectativa. Primeira coisa que nós vemos é que a palavra expectativa, ela aparece apenas 6 vezes na palavra de Deus, em circunstâncias diferentes. E um dos significados da palavra expectativa que eu vi, muito interessante, e é isso aqui que a gente vai ver que é todo o pano de fundo, e muitas vezes é por aí que Satanás entra para nos enganar e nos prender em coisas que a gente deveria estar soltando. É uma definição que eu peguei no dicionário, que diz assim: esperança baseada em supostos direitos. Quando a gente começa a pensar na questão da expectativa, nós vemos que em todas as áreas da nossa vida nós criamos expectativas baseadas em alguma coisa que a gente acredita. Então a primeira coisa que nós temos é que entender que muitas vezes as nossas expectativas, elas são geradas e são baseadas em algo que nós achamos que temos o direito. E em cima desses problemas, daquilo que nós achamos que temos direito, nós criamos vários e vários problemas, porque muitas vezes o que nós acreditamos que temos direito, nós não temos esse direito. Muitas vezes aquilo que a gente acha que tem que ser, não é o que tem que ser. E aí a gente começa a perceber que o diabo entra nisso aí para você ficar frustrado. Quando você cria expectativas no seu relacionamento com Deus, de coisas que Deus não te falou, quando você cria expectativas humanas no seu relacionamento com Deus, que está relacionada a tempo, que está relacionada a coisas que estão dentro de você, que você quer que aconteça, que Deus não tem compromisso com elas, quando você estabelece um prazo dentro da sua visão, você diz assim: eu quero que alguma coisa aconteça, eu gostaria que fosse assim, e você pensa: não, acho que esse ano vai acontecer. Foi justamente aí que eu comecei a perceber que essas coisas são perigosas. Porque eu estava assim: será que esse ano vai acontecer isso e isso? Será que nesse ano a coisa vai romper? Será que é 2011 o ano que Deus escolheu para me abençoar? E eu comecei a perguntar algumas coisas para Deus. Eu comecei a pensar: não, Deus tem promessas para a minha vida, e essas promessas já têm um certo tempo. E eu comecei a pensar: não, de repente é esse ano. E aí que entra a grande questão, querido, porque as nossas expectativas, elas são humanas. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A expectativa, ela trabalha no nível natural. É uma coisa natural, uma coisa que você quer porque você acha que tem direito. A fé é uma coisa que opera no sobrenatural, baseada em promessas de Deus. E quando nós pegamos a questão da expectativa, nós vemos que ela é uma esperança baseada em algo que nós acreditamos ter direito. Mas quando nós olhamos para a fé ela não é só uma esperança, ela é uma convicção. Existem 2 palavras tremendas que estão em Hebreus 11, que definem a fé de forma profunda. E diz assim, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Primeiro, certeza. Segundo, convicção. Se a sua vida cristã não é baseada em certezas e convicções, você vai ser uma pessoa frustrada. Se o seu relacionamento com Deus não é baseado em promessas que você tem certeza e que você tem convicção de que Deus vai cumprir, porque a boca do Senhor o disse. A palavra de Deus diz isso, que se a boca do Senhor o disse, certamente Ele o fará. E hoje eu quero que você entenda e que você passe por essa peneira, por essa prova, aquilo que você tem esperado de Deus. Se você tem andado em expectativas ou se você tem andado por fé naquilo que Deus falou para você. Quando você pegar tudo aquilo que você está sonhando e esperando, passe por essa prova, pergunte a Deus: Deus, eu tenho certeza de que foi o Senhor que me falou isso, então eu vou andar por fé. A certeza e a convicção de que Deus vai fazer. Mas quando nós não temos essa certeza, nós andamos em expectativas. E aí começam os problemas, porque quanto maior a sua expectativa, maiores são os seus medos. Sabe por quê? Porque a expectativa, ela não é uma certeza. A expectativa, ela te dá margem para o talvez, para o si. A expectativa, ela pode ser como ela não pode ser. Ela pode acontecer como não pode acontecer. E aí, quanto maiores são as suas expectativas, quanto mais você quer alguma coisa e você cria expectativas naquilo, mais você começa a ter medo.
Porque você começa a pensar, e se não acontecer? E se chegar o prazo que eu estabeleci dentro de mim, por algum motivo, a gente acha que pode determinar prazo para Deus. E o maior perigo é quando nós criamos expectativas nas promessas de Deus. Porque Deus falou para você, eu vou te levar para as nações. Um dia Deus me falou isso. 16 anos atrás, nunca fui mais longe do que em Curitiba. Deus falou para mim, vou levar você nos 4 cantos. E de repente você pega aquela promessa, porque foi a boca do Senhor que disse. Só que tem 2 características interessantes. Primeiro, Ele não falou como. E depois, Ele não falou quando. É aí que a gente começa a se quebrar. É aí que a gente começa a se dar mal, quando a gente pega promessas de Deus. Porque Deus não disse para você nem como, nem quando. E a nossa expectativa quer dizer para Deus como e quando. E aí você olha e pensa assim, Deus, tem 15 anos que o Senhor falou comigo. E eu tenho certeza que foi o Senhor que falou. 15 anos já é um prazo bom para o Senhor cumprir a tua promessa. Então você cria uma expectativa, esse é o ano. Se até o final do ano isso não acontecer, se até o final do ano isso não vier à tona, não vier a ser algo real na minha vida, é porque a palavra não foi Deus que falou. Só que Deus não te deu esse direito de estabelecer um prazo. Deus não falou para você quanto tempo demoraria. Da mesma forma que Deus libera uma palavra para Abraão, e Abraão começa a caminhar naquela promessa, você vai viver, você vai pegar um filho no colo, você vai ser pai de uma grande nação, você é um patriarca, e Deus começa a plantar um sonho no coração daquele homem, só que a mulher daquele cara começa a criar uma expectativa, começa a criar uma coisa dentro dela, e os anos vão passando, e Deus está preparando o homem, para que o homem não fosse somente apenas um pai de nações, mas fosse o pai da fé, aquele cara que ia ser referencial de fé. Para que a gente seja referencial de fé, a gente precisa ser treinado para isso. Abraão estava num processo de treinamento. A mulher dele chega para ele e diz o quê? Olha, pega minha concubina. Deus, eu acho que se esqueceu. De repente nem foi Deus que falou. Deus está demorando demais, já estou velha, daqui a pouco não acontece mais. E ela acha que ela tem direito de estabelecer um prazo. E é aí que a gente começa a se quebrar. É aí que a gente começa a se frustrar, porque a gente estabelece um prazo para Deus, e Deus não é obrigado a cumprir esse prazo. E muitas vezes a gente, na nossa ansiedade, outra característica terrível da expectativa é que ela é o start da ansiedade. Ela é aquele interruptor que liga a sua ansiedade. Muitas vezes nós criamos uma expectativa naquilo que a gente quer e começamos a ficar ansiosos, querendo que aquilo aconteça, e Deus não tem a obrigação de cumprir aquilo, porque Ele não te deu um prazo. Deus não disse para você quando faria, Deus não disse para você como faria, Deus disse para você que um dia faria. E aí você começa a ficar ansioso. E aí você pensa, Deus está demorando demais, eu vou dar uma força para Ele aí. Vou lá resolver, vou ajudar, vou meter o pé na porta para ver se essa porta abre. Vou fazer minhas alianças políticas para ver se o emprego vem logo, porque Deus não está abrindo portas. Vou fazer um monte de coisa que Deus não mandou você fazer. Aí você pega, meu irmão, e cria um problema muito maior. Foi o que Abraão fez, criou Ismael. E a Bíblia diz assim, que depois que Abraão criou Ismael, Deus falou para ele assim, olha, durante toda a existência da humanidade vai ter conflito entre Ismael e Isaac. Durante toda a história da humanidade, depois desse erro, eu não mandei você fazer isso. Eu não disse como cumpriria a promessa. Eu falei que faria essa promessa entre você e sua esposa. Você fez algo errado, então por causa disso. E a Bíblia diz que Ismael seria como um jumento bravo. Ninguém ia domar. Sabe quem são os ismaelitas, né, irmão? Para quem não sabe, a descendência de Ismael são os árabes. E você vê, quase não tem conflito entre árabe e judeu. Quase eles não têm problema um com o outro. Enquanto existir gente na terra, meu irmão, eles vão ter conflitos. Tudo isso baseado numa decisão errada, em cima de uma promessa de Deus, que Deus não falou quando faria. É por isso que hoje nós vivemos uma geração de crentes frustrados, porque nós criamos uma expectativa, nós criamos um monte de coisas que nós achamos que temos direito. E a expectativa é baseada nisso, algo que nós supomos que temos direito. E essa teologia que tem sido ensinada na igreja, que inverte os papéis, onde Deus se torna mordomo, você se torna senhor, você cria expectativas que não são reais.
Você acha que você tem que entrar na igreja e ser servido, você tem que entrar na igreja e receber algo de Deus, e a Bíblia não diz isso. Nós entramos para dar para Deus a nossa adoração, o nosso louvor. E quando nós temos a nossa teologia invertida, quando nós temos coisas erradas nos nossos conceitos, nós passamos a acreditar que temos direitos que nós não temos. Sabe o que acontece, querido? Ensinaram para você assim: olha, dê o dízimo, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí você vai lá e dá o dízimo, só que o 100 vezes mais não aparece. Não aparece do jeito que você quer. Você dá 100 reais, meu irmão, você não vai ganhar 100 mil, 10 mil, 50 mil. Você não vai ganhar o valor que você tem esperado. Deus vai te abençoar de várias formas, mas não é do jeito que a gente está esperando. A gente faz um jejum e fala assim: Deus, eu tenho direito agora. Eu jejuei 21 dias, eu quero meu carro. Aí você procura na Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, usando o índice, passando para a concordância, procurando nos mapas, você não vai achar nada. Essas Bíblias mais modernas tem um monte de coisa a mais. Você não vai encontrar nenhum momento Deus dizendo: jejua 21 dias, que eu vou te dar um carro. Logo depois. Querido, nós temos que voltar ao princípio, voltar àquilo que a Bíblia diz, que o justo viverá pela fé, porque a fé trabalha no sobrenatural, baseado em promessas que Deus nos deu, não impondo a Deus aquilo que Ele tem que fazer ou deixar de fazer, mas é crendo, é vivendo, é caminhando. E se chegar no último dia da nossa vida, como muitos daqueles que foram citados em Hebreus 11, que chegaram nos últimos dias da sua vida e não viram a promessa se cumprir, eles vão entrar diante de Deus alegres, vão entrar diante de Deus cheios de alegria, porque estão ali pela graça de Deus. É isso que nós temos que voltar, porque a fé, ela trabalha, ela vai operar no sobrenatural, querido. E nós não somos seres mais naturais. E quando você fala de fé, você fala de convicção. Quando você fala de fé, você fala de certezas. E você só vai ter certezas e convicções quando você estiver caminhando em promessas concretas de Deus. Se não for Deus que falou, se não foi Deus que falou, não é concreto. Não tem como você ter certeza. Não tem como você ter convicção. Evangelho é feito de convicções. Evangelho é feito de certezas. Quando nós temos dúvidas em relação àquilo que a palavra de Deus diz, quando nós temos dúvidas em relação ao que Deus quer de nós, quando nós temos dúvidas em relação às promessas de Deus para a nossa vida, nós vivemos um evangelho frágil. Nós vivemos um evangelho que oscila. Nós vivemos uma vida cristã frustrada, cheia de ansiedade, cheia de medos. E o pior de tudo, querido, quanto maior a sua expectativa, maior a sua frustração. Sabe por quê? Porque Deus pode muito bem e normalmente Ele não faz. Sabe qual que é a grande verdade quando nós pensamos em evangelho? É uma coleção de expectativas frustradas. Vida cristã é isso. Nós colecionamos expectativas frustradas, porque Deus vai frustrando uma a uma e vai falando: aquilo que você quer não é o que eu tenho para você, aquilo que você espera não é o que eu vou te dar. Aprenda a depender de mim, aprenda a ter relacionamento comigo, aprenda a andar pela fé, aprenda a operar no sobrenatural, esperar em mim, independente do que esteja acontecendo. Aprenda a olhar para o autor e consumador da sua fé e deixar as circunstâncias de lado. Porque quando nós fizermos isso, Deus vai começar a mover o seu braço forte a nosso favor. Não porque a gente está lá no pé dele falando: Deus, tem que ser esse ano. O Senhor falou que eu vou casar, se passar desse ano eu desisto. Já estou com 30 e qualquer coisa, já estou ficando desesperado. A gente tem conversado com tantas pessoas, queridos, e a gente tem visto que muitos casamentos estão acabando por conta de expectativas que não são reais. Quando você pensa em expectativa, você vê que a expectativa, ela conspira diretamente contra o amor incondicional. A Bíblia diz que nós temos que amar, mas não diz o porquê que nós temos que amar, não diz quando nós temos que amar, não diz em que circunstâncias nós temos que amar. Só que quando nós entramos nos nossos relacionamentos, seja ele de amizade, seja ele com Deus, seja ele no casamento, nós já entramos cheios de direitos. Nós já entramos acreditando que nós podemos muitas coisas e que a outra pessoa tem que fazer muita coisa. Quando nós entramos com essas expectativas, nós deixamos de amar de forma incondicional e passamos a amar de forma condicional.
E aí você vai começar a colecionar um monte de frustração. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você acha que tem direito, aquilo que você acha que é certo, e às vezes até é mesmo. Tem muita esposa cobrando do marido o posicionamento cristão que está certo. Mas isso não dá o direito dela de não amar mais o homem. Tem muito esposo, tem muito marido cobrando um posicionamento da esposa que está certo, é bíblico. Mulher parece um homem dentro de casa, está errado, tem que ser submissa. Submissão é uma coisa não sei o que. Foi quebrado o conceito de submissão, mas a mulher está errada. O marido está certo. Mas isso não dá o direito do marido deixar de amar a sua esposa. E aí quando você começa a ver a sua expectativa, aquilo que você espera, começa a dizer para você quando e como você deve amar. Eu tenho uma expectativa, se a minha esposa não souber cozinhar, eu não amo. Porque eu aprendi que no casamento a mulher tem que cozinhar bem. E eu entro com esse direito, eu entro acreditando que eu tenho esse direito. E quando isso é frustrado, o cara casa com a mulher que não cozinha nada, aí ele fica frustrado. Essa mulher não presta. Aí começa a tratar a pessoa de forma condicional. A expectativa ela acaba com a visão do perdão. Porque o perdão muitas vezes, a gente recebe vários e vários benefícios de perdoar, mas muitas vezes o perdão nós vamos ter que assumir um prejuízo que não foi nós que causamos. Muitas vezes temos que perdoar as pessoas que nos fizeram mal, sem aquelas pessoas merecerem, mas quando nós olhamos dentro de um contexto de direito, e muitas vezes perdoar é abrir mão do nosso direito. 99,9% das vezes perdoar é abrir mão do seu direito. Eu tenho direito. Realmente eu tenho direito legal, eu tenho direito bíblico, mas o perdão diz para você que não é baseado em direito, é baseado em mandamento, é baseado em fé, é baseado numa convicção de que Deus quer isso de você, e que Deus não te deu opção de fazer ou não, Deus colocou isso como mandamento. Aí você parte para executar o mandamento, e quando você vê, se você tem expectativas no seu direito, você não consegue perdoar. Todas as vezes que nós pensamos, não, eu tenho que ser vingado, eu tenho direito de ter aquilo ali, eu tenho direito de ser ressarcido, eu tenho direito de receber aquilo que eu fui defraudado, eu tenho direito que aquela pessoa me peça perdão, senão não vou perdoar. Quando você olha isso, quando você cria essa expectativa e essa coisa não acontece, muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar. E é aí que nós começamos a perceber, querido, que viver com Deus, andar com Deus é viver pela fé. Eu gosto desse texto que diz aqui, porque você vê Mateus 6,25. Nós vamos ver aqui que a expectativa é esse gatilho que dispara a ansiedade. Porque diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sabe uma coisa interessante, querido? Primeiro, a expectativa ela é algo para o futuro. E nessa história de futuro, meu irmão, a gente está perdendo o nosso presente. Nessa história de ficarmos preocupados demais com o que vai acontecer amanhã, ficarmos ansiosos demais para vivermos algumas coisas que nós queremos na nossa vida, nós estamos perdendo o nosso hoje. Expectativas lá no nosso filho lá na frente, expectativas na nossa esposa lá na frente, expectativas no nosso trabalho, no nosso ministério, nas coisas que estão em volta da nossa vida, de coisas futuras, que nós nem temos certeza que vão acontecer, porque não são promessas de Deus. Nós criamos expectativas lá para frente e começamos a perder o hoje. Queremos ver os nossos filhos com 20 anos, como vai ser a esposa do nosso filho, só que o seu filho tem 2. E você na expectativa de ver com 20, você não está vendo ele com 2. Queremos a expectativa de uma grande igreja, mas às vezes perdemos a pequena. Eu me lembro uma vez que eu estava com um pastor amigo meu, a gente andava e ele me levou num teatro de uma cidade, onde ele era pastor. E ele me mostrou aquele teatro, sei lá quantas pessoas cabiam ali dentro. Com certeza bem maior do que a igreja dele, porque ele tinha uma igreja pequena. E ele disse assim: eu vou alugar esse teatro aqui, se Deus abençoar, vou até comprar, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E tinha plano para o teatro todinho, só que era o teatro da cidade. E ele fala assim: Deus me falou que eu tenho
que Deus vai me dar uma igreja aqui de 3.000 membros, uma cidade pequena. Talvez 3.000 membros fosse uma parcela boa da população. E a gente ali sonhando, cheio de conversa, aquela coisa toda, e num determinado momento ele bate no meu ombro e fala assim: mas vamos embora, porque para eu chegar nos 3.000 eu tenho que cuidar dos meus 30. E eu falei: Deus, que revelação do alto, não foi carne nem sangue que te revelaste. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está focando lá nos 3.000, meu irmão, e os 30 aqui perecendo. E para a gente chegar nos 3.000, a gente tem que cuidar dos 30 nossos. Às vezes a gente está focando num casamento perfeito lá na frente, mas não está fazendo nada agora, concreto. Não tem abraçado, não tem amado, não tem expressado nada e quer um dia viver um grande casamento. Nós temos que entender isso, querido. Nós só temos o presente, o futuro é uma coisa incerta. Passado não tem como resolver, não tem como voltar, quer dizer. Muitas coisas você resolve, mas você não volta. Pessoas estão presas no passado, pessoas estão presas em sonhos do futuro, frustradas com o seu presente. Nós temos que encontrar Deus agora. Nós temos que encontrar Deus na nossa vida é hoje, não é amanhã, não é depois, quando a gente estiver viajando, quando a gente estiver pregando em igrejas grandes, não. Nós temos que entender que relacionamento com Deus é dia a dia, independente do que vai acontecer amanhã. Por isso que Jesus está falando: olha, não andeis ansiosos, não fica criando expectativa com amanhã, com que roupa você vai vestir, com que coisa você vai comer, como é que você vai viver, onde é que você vai morar. Dependa de mim e viva pela fé. Essa é a mensagem do Evangelho, querido. Busque primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é viver pela fé. É você olhar as circunstâncias e falar: tem algo lá no céu que eu posso trazer a realidade dele aqui na terra. E você só entra, ou só acessa o sobrenatural através da sua fé. Sabe por quê? Porque fé é certeza, e certeza agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus não tem prazer em pessoas que têm dúvidas, pessoas que têm medo, pessoas que retrocedem, pessoas que ficam oscilando. Ai, será que Deus é bom mesmo? Ai, se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mal? Ah, se Deus ele me ama, por que Ele não responde a minha oração? Por que eu ainda estou morando de aluguel? Ah, se Deus é tão bom, por que Ele não converte meu marido, a minha esposa, meus filhos? Meu irmão, começa a buscar Deus agora. Começa a lançar sobre Deus as suas expectativas e falar: Deus, eu quero matar cada uma delas. Eu quero viver por fé, não quero andar por expectativas. Expectativa é muito perigoso, querido, porque ela não é uma certeza. E quando nós temos dúvida, nós não operamos no sobrenatural. Por isso que muitas vezes nós não vemos milagres. Por isso que muitas vezes nós não vemos as coisas acontecendo na nossa vida. Nós estamos oscilando. Nós oramos a Deus e pensamos: Deus, será? É isso mesmo? A Bíblia diz que a gente pode curar enfermos, mas será que rola mesmo esse negócio ainda? O povo cria até teologia para matar isso, irmão. O povo cria até argumento bíblico para dizer que os dons cessaram no Novo Testamento. Quando os apóstolos morreram, aqueles dons cessaram, não existem mais. Foi só para eles, a gente não tem acesso a isso. Não é verdade, meu irmão. A única verdade é que a gente não tem a vida com Deus que os apóstolos tinham. Só isso que é verdade. Nós não temos o compromisso de viver pela fé, independente do que a gente vai vestir, independente do que a gente vai comer, independente da situação que a gente vai passar. Nós não vivemos mais como os apóstolos. Uma vez um homem disse assim: a igreja tem prata e ouro, mas não tem mais o poder de Deus. A igreja não é mais como João e Pedro, que estão entrando no templo e diz assim: olha, não temos prata nem ouro. Muitas igrejas têm contas aí que mais tem é dinheiro, mas não tem milagre, não tem presença de Deus, não tem poder de Deus, não tem mais nada. Estão cheias de dinheiro, mas não tem mais Deus. Aí entra lá na igreja de Apocalipse, que fala: você acha que está rica, você acha que é o lance, você acha que é boa demais, na verdade você é cega, pobre, nu. E é isso que nós temos que voltar, querido. Nós não temos que criar argumentos. Nós não temos que voltar para teologias que estão dizendo coisas que não são verdades. Tem muitas pessoas boas que criam bons argumentos para enganar.